Deu delay. Olha para você aí, tá? Boa noite, sejam bem-vindos a mais esse labor espírita. Vamos nos conectar com o alto, rogando a Jesus, governador do planeta Terra, o teu compassivo amor sobre a humanidade. Inspirai-nos, Senhor, nesta grande caminhada, para que possamos compreender os desígnios do Altíssimo e assim nos permitirmos aos teus ensinamentos, divino amigo, para que quando deixarmos esta experiência, possamos estar melhor. Tende piedade de todos nós, Senhor Jesus, especialmente neste momento, que usaremos do verbo de libertação que vos pertence, associando os nossos psiquismos aos planos mais altos da vida, para que possamos estar ensopados. Mestre e amigo, que a sua paz, que o teu amor encontre canal nas nossas mentes, agora e para todo sempre. Que assim seja. Nobres irmãos de caminhada, o meu cordial boa noite e a minha gratidão a todos vocês. Hoje nós iremos passear em uma temática de uma das bem-aventuranças de Jesus, para que assim nós possamos nos permitir a um diálogo. Nós, dia de quarta-feira, trabalhamos com o aspecto da evangelioterapia. E hoje eu vou me permitir dialogar com vocês acerca dos bem-aventurados os aflitos. Bem apropriado esse tema aos dias de hoje, do qual nós estamos vivendo. Nós já falamos em algumas vezes, outras parábolas, mas ela se encaixa de uma forma perfeita para o momento do planeta Terra. E vamos entender o porquê dessa bem-aventurados os aflitos, que na verdade nos envolve e nos mantém de certa forma alicerçado em uma verdade
que a providência divina nos delega. Então, só para que nós possamos relembrar, está lá em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, que segundo ele, Jesus nos falava: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Para começar, nós vamos nos questionar, que a questão do chorar, como é que nós poderemos ser consolados? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então nós nos questionamos, segundo esse pensamento de Jesus, na intimidade do homem moderno, da alma, daquela que transita entre a vida. Os aspectos da sua origem te dá uma condição para que ele possa se perceber em uma caminhada evolutiva. Todos os homens admitem isso, pelo processo da transformação e da evolução do ser. Mas daí nós buscarmos compreender nessa afirmativa de Jesus, orarmos, o que é que Jesus Cristo quer nos dizer sobre isso? Por que que ele nos coloca nessas condições? Então eu quero que vocês, aliás, para que a gente possa, de certa forma, nos permitirmos alongar esse entendimento do Cristo. E aí ele vai nos dizer, lá também em Lucas, capítulo 6, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rides. É uma outra questão, é o aspecto do chorar para que depois possamos rir. Como é que se deve dar isso? No transitar da nossa vida em sociedade, nos permitindo despertar para a nossa própria individualidade como sendo filho de Deus. Então quer dizer que eu tenho que chorar para que depois eu possa rir? Essa é uma ponta do iceberg que nós vamos ter que desvendar. Porque o homem ainda não maduro no seu aspecto espiritual, se ter essa compreensão da afirmativa das leis de Deus que os conduz, ele ainda está cru. Ele ainda está cru. E ele vai chorar em determinado momento, sem saber o porquê ele está chorando. Ele tem a necessidade do material, ele tem a necessidade do carinho, ele tem a necessidade da afirmação, da valorização da sua própria condição. Mas daí ele dá uma condição de que ele está consciente nesses aspectos que te liga à providência divina e se curva sobre essa providência divina, é uma outra questão. E Jesus afirma: depois do choro, você será feliz. Nenhuma outra interrogação: aonde é que nós seremos felizes? Aonde é, se nós estamos na terra, segundo as perspectivas de valores, aqui na terra? Felicidade ímpar, sorrir, estar em paz contigo,
está plenamente pacificado com as ideias divinas, com essas leis, né? Então, automaticamente, Jesus nos faz uma afirmativa. E nós vamos compreender que nesses aspectos da nossa transitoriedade na carne, né, no processo da nossa encarnação, nós vamos nos percebendo a transmutação da nossa individualidade. Mas existe determinado momento que o cerco se fecha sobre nós. E por que nós dizemos assim, esse cerco se fecha? Porque essa lei de justiça, ela é garantia da qual cada um de nós deveremos nos adequar para se trabalhar na sua individualidade, quebrando toda a conjuntura do ego massificado, do ego petrificado, que muitas das vezes carregamos. Então ele nos faz essa referência. E nós temos ciclo diante da própria vida. Temos ciclo, né, no desenvolver da nossa caminhada, no gerenciamento da nossa estadia na Terra. Há 10 dias foi de uma forma, hoje poderá ser de outra. Há 10 anos nós transitávamos de uma forma nos aspectos da individualidade junto com a sociedade, no nosso próprio eu. E depois de 10 anos isso mudaram. E muitas das vezes nós não sabemos identificar o porquê que mudou. Nós olhamos para trás, era de uma forma, e agora estamos em outra conjuntura. Essa outra conjuntura é que muitas das vezes, quando nós maturados já no corpo físico, alicerçado pelos laços perispirituais, é que a própria providência divina vai nos chamando a atenção para o resgate do que nós deveremos trabalhar para que possamos crescer, isso de forma consciente ou de forma inconsciente. E é justamente através desse ponto que Jesus Cristo, ele sabiamente vai colocar. Você agora vai chorar, mas se você souber chorar, se você souber por que você chora, amanhã você pode rir. Mas esse rir que Jesus coloca não é um riso de mofa, não é um riso de galhofa, é um riso de felicidade, de compreensão, por agora entender os mecanismos da lei e se conhecer particularmente. E admitir que essa lei, ela sempre teve razão, que essa lei sempre nos conduzira de forma segura. Então é esse passo que ele faz, né, na justeza. Mas lá na frente do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos falar da justiça das aflições. Esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele é um dos maiores do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai distribuir em todos os aspectos a questão do saber sofrer, a questão do saber entender. E aí ele vai nos dizer na justiça das aflições, somente na vida futura
podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. A vida futura, ou seja, a imortalidade da alma, no plano espiritual, no mundo verdadeiro. Lá, a partir do momento que nós retornarmos a este mundo verdadeiro, com a consciência desperta, aí nós teremos, na verdade, essas compensações. E quais são essas compensações? Muitas das vezes no homem tacanho, no homem que barganha, ele vai achar que a compensação é as benesses materiais, as trocas de favores. Não. No mundo espiritual, no mundo feliz, essa compensação é a própria consciência do homem. Quando nós seremos gerenciados por outras almas, e vamos gerenciar também outras almas que possivelmente estejam em um nível inferior de consciência a nossa. Então nós seremos ao mesmo tempo assessorados, e em outros momentos nós iremos assessorar. Essa é a compensação do reconhecimento das leis que Deus favorece e que ela não muda, nos mantendo de certa forma vigente nesses aspectos, na sua orientação. E aí ele nos diz mais: mesmo com essa certeza, ao que ele nos fala, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E aí nós poderemos dizer para a nossa comunidade espírita cristã: nós versamos sobre a lei de Deus, não é assim? Nós versamos sobre a imortalidade, sobre o mundo espiritual, o direito e a garantia da reencarnação. Nós versamos sobre os amparos que nós temos. Com tudo isso, compreendendo esses ajustes das leis divinas, das leis de Deus, mesmo assim, nós não queremos o direito de sofrimento. É claro que Deus, pelo teu amor inquestionável e infalível, é verdade que Ele não nos criara para sofrer. Mas o que é que acontece? Nós somos homens, somos almas que escolhemos a nossa trajetória. E em determinado momento, na garantia desta lei, eu deverei respondê-la. E se eu compreendo que existe essa lei divina, essa lei de justiça, é claro que em determinado momento eu vou ficar apertado nesse critério. Eu vou ficar um pouco acanhado no nortear que as leis irá me favorecer. E é o que eu menos quero. É o que eu menos quero. Saber sofrer. E saber sofrer é estar em consciência. Não é verdadeiramente que para que eu possa evoluir, eu tenha que sofrer. Não.
que nós poderemos estar em outro nível, nós poderíamos estar em outra sintonia, mas deveramente eu não me permito a isso. E automaticamente eu vou ser chamado por essa lei a me movimentar de forma diferente. Agora, despertar a consciência para entender o porquê é outro critério. E é isso que nós estamos nos reeducando. É isso que nós estamos nos permitindo, né? Acordar para um princípio de saber divino nas nossas estruturas, para que nós possamos, de certa forma, entender o porquê que nós passamos por isso ou por aquilo, o porquê que as coisas se movimentam para mim desse jeito. Então, quando nós despertarmos para isso, embora em determinado momento esse aspecto de dor ele não tenha me visitado, ou em determinado momento ela se faz presente, aí está na hora de eu parar, de eu refletir, maturar minhas ideias e ampliar a minha visão no contexto da vida e me questionar: por que é que eu estou passando por isso? E qual é o valor que eu tirarei quando isso cessar? O que me levará a ser melhor nessa caminhada da qual eu estou me adaptando. Então nós precisamos despertar para esses valores, porque nós vamos ver depois, quando Jesus Cristo ele vai dizer que depois nós sorriremos, então isso quer dizer que esse valor de sofrer ele é estanque. Em determinado momento ele deixará de acontecer, né? Nas penas e gozos eternos, está lá no livro dos Espíritos, né? Já no final, Santo Agostinho nos fala sobre isso. Quando é que cessa esse sofrimento? A partir do momento que eu eleger que não gostaria mais de ir, entrando em comunhão comigo mesmo e admitindo a providência divina, o Criador incriável, eu darei um passo à frente e direi para mim mesmo, para a minha consciência: basta de sofrimento. Então Jesus, ele vem e afirma: eu posso começar a desfrutar desse princípio de entendimento, de felicidade, ainda na atual existência, para que quando chegue no mundo maior, no mundo espiritual, essa felicidade ela possa ser muito mais ampla. Que diremos ao retornar ao mundo espiritual? Nós, em determinados momentos, nos vermos cercados de figuras paternais, de figuras queridas e amadas, de figuras amorosas, cuidando de nós, nos orientando. É uma felicidade imensa. Então, a partir desse momento, eu vou saber valorizar aquele momento quando eu estava na matéria, quando eu tive as dificuldades. E vou admitir que a dificuldade daquele momento fora, na verdade, instrumento
para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse evoluir. Nós temos no livro 50 anos depois do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, um tratado, esses 5 livros da obra de Emmanuel. Nós vamos ver lá o caso de Célia com Basílio, quando Célia ela é chotada de casa, ela em determinado momento da região da Itália, na época Roma, chamada região dos Laços, ela sozinha e encontra aquele homem. Basílio, que na verdade estava experimentando os calores do Evangelho de Jesus, já tinha chegado a Roma, ele era soldado do Império Romano e fez muitos desmando que matou muita gente, trouxe muitas dificuldades, e ele chegou à senectude. Então ele precisava reaver esse direito de ser um homem melhor. É o que o Evangelho vai nos dizer. Muitas das vezes nós chegamos ao termo da vida e nós admitimos não temos mais tempo para mudar. Ou às vezes até a porta da morte, quando a gente desperta. E agora? Estou partindo. Eu não tenho mais tempo de recuperar. Mas Basílio fez diferente. Ele, compreendendo o Evangelho de Jesus, sabendo dos compromissos de consciência que ele adquirira, ele vai começar a fazer uma obra para que pudesse constituir algo de bom para ele e para o outro. E é justamente quando Célia bate à tua porta, perdida no êxodo, e ele toma ela como filho. O filho que ele tinha acabado de desassociar-se por um processo de morte, de desencarne. Então Célia ia ficar no lugar do filho. E ele faz tudo, e doa tudo que ele tem de material, que não era muitas coisas, para que pudesse ajudar Célia a chegar na época a uma grande casa de construção cristã, né? Para que ela pudesse fazer a obra e vencer as perseguições, na verdade, montada contra ela. Então esse homem, ele repara ainda em vida, para que pudesse chegar ao mundo espiritual com um mergulho na consciência de que fora ainda possível dar passos importantes de transformação diante da vida. Então veja que essa justiça das aflições, ela nos oferece um cadinho para que nós possamos despertar e dar um pulo maior na nossa caminhada. E quem diz que nós não podemos? Podemos. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E aí vocês poderiam nos colocar, por que nós sofremos? Por quê? Pode mandar os seus comentários, que é para a gente trabalhar isso.
Então, nessa bem-aventurança de Jesus, ele nos convida justamente a essas interrogações. Por que que eu sofro? Por que que o outro sofre? E perguntarei a vocês, por que que nós da humanidade terrena hoje estamos passando pelo que estamos passando? Por quê? Por que o desencarne coletivo que nós temos tido? Por que o medo que se estampou diante do homem nesse momento? Por quê? Então esse é um aspecto para que nós nos interroguemos e compreendemos os desígnios da providência de Deus. Quando nós acharmos que tudo está perdido, verdadeiramente, nós vamos saber que é apenas o começo, para que nós possamos nos redirecionar. Graças a Deus temos essa alternativa de amenizar a saudade. É verdade, companheira Cida, e todos os outros companheiros, momentos felizes que nós temos passado assim. E Cida coloca, é pela necessidade de despertar para os reais valores internos, valores íntimos, que nós deveremos buscar. E Raimunda, ela coloca, porque insistimos em não nos melhorar. E é verdade. Encarnação em encarnação, nós sempre temos trazido dificuldade à nossa própria afirmação. Afirmação quanto consciência, afirmação quanto espírito imortal na obra de Deus. Nosso companheiro Lima, ele se materializa agora como Raimundo, vocês estão vendo. Ele coloca, seria então o sofrimento e a dor uma ferramenta de aperfeiçoamento? Sim. A própria lei de justiça nos garante isso. Toda ação, ela vai gerar uma reação. Isso quer dizer que eu vou fazer hoje e diante dessa reação, amanhã eu vou saber que eu não devo fazer determinadas outras coisas. Então isso vai nos aperfeiçoando, vai nos melhorando. Porque ainda não saímos da ignorância do ser pensante. É verdade, Aldinha. Quando nós ampliarmos os nossos ideais divinos, aí será diferente. Sofremos pelos equívocos cometidos em existências anteriores e na vida atual. Causas atuais dos sofrimentos e causas anteriores aos sofrimentos. Então, muitas coisas, é verdade, essas aflições ainda é dessa existência. Muitas coisas que nós não nos permitimos, de certa forma, desassociar, coisa que tem travado esse critério do nosso existir. E é claro que muitas coisas, da qual nós não compreendemos hoje, se fazemos uma pesquisa de determinada idade, quando criança até hoje, nós poderemos admitir, olha, nada fiz para estar merecendo isso que está acontecendo agora. Se você tem essa consciência, nós depois vamos voltar para a anterioridade da existência. Eu sou espírito imortal.
E o que é que eu fiz lá atrás? O que é que eu fiz em outra existência? Qual o mecanismo da lei de Deus que eu tirei do lugar? Então hoje, na atual existência, provavelmente eu estou sendo chamado por esse critério da lei sábia para que eu possa ir despertando. Então o valor das vidas, porque é o que o Evangelho nos fala. Se não estivesse outras existências, a providência divina não se sustentaria. Porque como é que eu vou sofrer hoje sem ter feito nada nessa existência para sofrer? Então só lá atrás. Francisco Menezes nos diz: sofremos para nós redirecionar ao propósito de termos reencarnado. É um aspecto iluminativo quando nós vamos despertando, conhecendo o valor da imortalidade, conhecendo o segmento das existências, né? É verdade, Lima. E aí nós começamos a filosofar sobre a vida. O que nós estamos fazendo é essa filosofia. O propósito é justamente para esse despertar, para esse passo a passo, esse grande passo quântico que nós damos. Paulo Caribé, meu abraço, ele diz: o que é o sofrer para mim que estou jurado para morrer de amor? Ele está parafraseando aí o nosso cantor, né, Djavan, né? E essa estrofe da música nos leva ao sentido também de despertar para esse grande amor, o amor universal, o amor absoluto, né? Aquele amor que Paulo nos ensina, o amor que não pede nada em troca, o amor gigante, o amor que faz com que nós nos entendamos com Deus e para Deus. Neri, ele fala: quando conscientemente não identificarmos essas dores ou sofrimento, ao contrário, apesar dos percalços, a vida nos parece sempre sorrir. Mas enquanto nós não despertarmos para esses valores, querido Nelo, esse sorrir que nós dizemos que parece, ele é muito, vamos dizer assim, muito fino. E a qualquer momento ele pode desmoronar, porque não é esse sorrir ainda que Jesus Cristo nos chama a atenção. É preciso que a gente tenha o pé no chão. Porque tudo na vida que acontece conosco, se nós não temos responsabilidade para com o todo, tudo para nós é felicidade. Mesmo que eu esteja sendo irresponsável. Eu estou sorrindo diante da desgraça do outro, né? Eu passo a rasteira no outro para que eu possa sorrir, e daqui a pouco eu vou estar chorando, conforme disse Jesus, né? O sofrer é o mecanismo divino necessário para que a humanidade evolua de alma. Isso está em O Livro dos Espíritos. Volto a repetir: não é porque Deus quer que eu sofra, porque os mecanismos da lei, ela favorece. A lei, que é imutável, ela não muda em qualquer época, ela centra-se para todos e nos chama a um processo de despertar para isso tudo que vocês acabam de colocar, para que eu possa me reeducar, evoluir moral, intelectualmente, né, nesse critério de refazimento.
mesmo que eu tenha que reencarnar em determinado momento mutilado, mesmo que me falte tudo materialmente, eu só tenha verdadeiramente o que há de mais divino na existência, que é a alma, e é o corpo físico ainda mutilado. É para isso que serve, para me bulirar, para despertar, para me maturar, quanto filho de Deus na grande trajetória diante da vida. Ana Lúcia, ela coloca: nos vitimizamos sempre, através das queixas constantes, quando devemos aproveitar oportunidades desse sofrido momento para refletir e despertar para uma nova jornada. Oxalá nos permita, Ana, que possamos estar despertos para isso. E é verdade, o que mais nós fazemos é reclamar. Nós reclamamos de tudo, reclamamos de Deus, e muitas das vezes dizemos que Deus está muito ocupado, está aqui no Evangelho, para se preocupar com os nossos casos, com as nossas dores, sem compreender os mecanismos de Deus, que é esse que você está colocando, porque não despertamos para esses valores e morredores. Eu ainda me acho vítima da natureza, né? E nós temos visto casos e casos na nossa existência. Muitas pessoas narraram, né? De certa forma desfazendo, desconstruindo, ou pensando que está desconstruindo o valor da lei divina sobre ele. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós vamos ser chamados ao talante da reparação, ao critério do se curvar, como diz Santo Agostinho, aqui no Homem de Bem. A gente se curvar porque sabemos porque estamos nos curvando. Isso é maravilhoso. Então hoje nós vamos despertando, vamos entendendo a natureza do Cristo, vamos buscando mergulhar nesse canal divino, para que possamos acessar novas estradas iluminadas, ou ainda a iluminar-se sobre as nossas ações do dia a dia, quando nós deveremos nos preocuparmos e santificar cada passo que possamos dar, santificar cada estrutura que nós construirmos daqui para frente. Então, automaticamente, vamos despertando para esse valor. Gilzane, ela diz: quando na verdade não somos vítimas, coisa nenhuma. Isso é bem característico dela, né? E verdade, nós não somos vítimas. Muitas das vezes nós somos os algozes. Claro que a vitimização da existência se dá a partir do momento que eu não me conheço. Mas quando eu despertar pelos valores absolutos do critério divino e dessa doutrina imortalista, eu vou me reconhecer como os padrões de outras existências, e que muitas das vezes eu fui vítima e ao mesmo tempo eu fui algoz. Então tudo isso é um processo de reparação. Então alegramos, né, a nossa intimidade, alegramos a nossa alma nesse contexto novo que a providência divina nos oferece, né? Ele fala nas causas anteriores das aflições.
Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem sofrimentos? Olha aí, aquela interrogação que nós colocamos lá atrás. Por que é que eu sofro? E aí muitos encarnam e não leva muito tempo e já está desencarnando. Não teve nem tempo de provar os valores da vida material. Porque muitas crianças em tenra idade, ela muda o seu curso, nascendo saudável, adquire determinada doença, determinadas bactérias e muda a trajetória do seu corpo físico na existência atual. Ora, só a reencarnação poderá nos responder isso. Não existe outra. Não existe a ciência para que possa nos advertir o porquê, conforme o livro coloca, dessas anomalias. Então a reencarnação é um princípio da qual a minha existência está ligada a outra existência. Então se faz em determinado momento que nós venha a cumprir muito bem, é Flávia Reis, não é isso? A cumprir a nossa prova. Essa prova que vai fazer que no final, quando nós despertarmos, um dia nós possamos tirar 10. Vai chegar um dia que nós vamos nos esforçar, ao chegar na matéria, desde a tenra idade, por já termos trabalhado lá atrás, e no final da existência, que será a atual, nós tirarmos 10 e voltar para casa felizes, porque cumprimos a nossa prova e vamos nos preparar para outras. Olha que legal, é fabuloso pensarmos e nos dirigirmos assim. Então nessas afirmativas de Kardec, ele lá na questão, no item 9, ainda das causas anteriores das aflições, ele ainda vai nos dizer: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. É claro que nem todo sofrimento vai denotar, de certa forma, a falta do homem reencarnado. Quiçá Jesus, para os padrões do homem moderno, Jesus sofreu. E Jesus tinha algo para resgatar? Não, tinha nada. E outros grandes homens da humanidade, pela sua conduta moral, pelos seus aspectos divinos injetados diante da humanidade, pelos seus valores que deixou para secundar a própria humanidade, não tinha que sofrer nada. Mas estando no meio, e isso os espíritos superiores nos dizem, ao estar no meio, que é no planeta Terra, um planeta de provas e expiação ainda nesse processo de transição, então esses homens que vêm trazer luzes, que vêm trazer material de sublimação para o próprio homem, eles sofreram na pele e não tinham que sofrer nada. Então nem todos os homens ele vai denotar falta no seu critério existencial, porque ele estará em missão, e estar em um planeta não evoluído
As missões às vezes são espinhosas. A gente vê a missão de Francisco de Assis, como ele passou, como Madre Teresa do Calcutá. A gente viu a missão aqui de Irmã Dulce, vizinha nossa aqui na Cidade Baixa, tá? E outros tantos anonimatos, que a humanidade não se lembra. Então essas pessoas não tinham, mas nós que estamos em um processo de despertar ainda para esses recursos, não tenhamos nem dúvida, que aí sim estamos enquadrados nos valores dessas leis, dessa lei de retorno, lei de justiça, que não deixa de ser a lei de amor, a lei divina para todos nós. Nós estamos chegando ao nosso final e ainda temos um pedaço para que a gente possa mastigar um pouquinho. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. O que é que vocês fariam se vocês soubessem da vida passada de vocês? O que é que vocês fariam? Porque Deus colocou um véu, não é isso? Para que nós não saibamos. Mas se porventura nós soubéssemos, será que nós alimentaríamos a nossa alma para que nós pudéssemos ser cidadãos mais perfeitos? Ou fugiríamos no processo de culpabilidade, adentrando nos nossos porões psíquicos imaginários, nos perdendo a oportunidade? Então favorece Deus que a gente não lembremos. Genericamente ficaríamos loucos, né? E Fernanda, ela coloca, melhor nem saber mesmo. Sabe por quê, Fernanda? Nós não fomos boas coisas. Nosso passado é um passado que nos condena. E por isso nós estamos reencarnados. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós estamos envoltos nessa pandemia. E outras tantas que já passou pelo planeta Terra. Então é assim que se constitui. Capítulo 5 de O Evangelho. Cida disse: eu não gostei de saber do meu passado. Eu não gostei. Acho uma loucura recordar. Encerrado. Agradecemos a todos, que Deus nos abençoe e nos ilumine na noite de hoje. Felicidade, que Deus esteja com todos nós. Até mais. Dê um toque no encerro. Você encerrou, agora é com eu.